Então, gente, eu vou tentar resumir ao máximo o assunto de vocês e tentar explicar com exemplos para facilitar a compreensão de vocês. Vocês ficaram com estruturalismo e pós-estruturalismo. Para quem inicialmente, estou confundindo tudo, porque eu estou entendendo tudo só pelo lado da linguística, o que faz sentido, sabe por quê? Porque os estruturalistas, eles eram da linguística também. Não tem toda a questão que os formalistas, que já são de outro grupo, que são linguistas que vão tentar conferir o caráter de ciência, o caráter objetivo para o estudo da literatura a partir da materialidade do texto literário. Então vão meio que propor um estudo da linguística dentro da literatura a partir do texto literário. Então o estruturalismo ele vai partir principalmente das ideias de Saussure, lá das dicotomias, que vai se centrar principalmente em uma que é chamada valor de diferença, e também no significado e no significante, que eu acredito que vocês estudaram em linguística. Então, inicialmente, quem vai propor esse estudo vai pegar primeiramente os estudos de Vladimir Plop, que ele fez sobre uma análise morfológica sobre os contos maravilhosos russos, os contos lá da Rússia, como na estrutura seguia um padrão, porque se estudava as sociedades primitivas, que não eram ocidentais, como a nossa, que é ocidental, e procurava um padrão a partir da estrutura, porque é a partir da estrutura, então, pessoal da linguística, é a partir da estrutura que se compreende o significado das coisas. Então, vai partir principalmente da abordagem das dicotomias de Saussure, o significado e significante, e principalmente o valor de diferença. O significado, como vocês sabem, que é o conceito abstrato e geral que nós temos sobre um objeto no mundo. E o significante pode ser, quando eu falo borracha, ou quando eu escrevo borracha, ou quando você vê o desenho da borracha. Então, esse é o significante, é o que remete ao significado. Então, essas duas partes elas são indissociáveis, né? Até a gente viu. E quando o valor de diferença vai nessa questão, porque, por exemplo, num exemplo de porta para torta, se você muda o fonema, o primeiro fonema, porta, aí você já vai remeter ao que fecha, que está atrelado à casa. E quando fala torta, e no caso vai ser um substantivo concreto. E quando você fala torta, já vai ser outra categoria morfológica, já vai ser o quê? Um adjetivo, porque vai estar caracterizando a porta torta. E essa torta, quando mudou o P para o T, já mudou a categoria, não vai mais ser um substantivo, vai ser um adjetivo. E também já mudou o significado também. Então, o valor de diferença está atrelado a essa questão. Então, com relação a esses contos, se estudava toda a estrutura desses contos e unir essa questão do valor de diferença, do significado significante, que estudavam as estruturas desses contos e posteriormente vai estudar na narrativa, no romance, na novela, em outros gêneros que são em prosa. Como eles tinham seu significado a partir de uma diferença entre os significantes. Que significam os elementos dentro da história. Por exemplo, quem seria o vilão, quem seria o mocinho, ou então quem seria o antagonista, que é aquele que se opõe ao herói, quem seria o auxiliar, o destinador, o destinatário, que posteriormente eles vão até propor uma sintaxe estrutural, que vai o quê? A sintaxe é uma das áreas dentro do estudo da língua que ela estuda a organização das frases, como as frases se constroem. Então, eles vão estudar isso a partir da relação entre os personagens e a ação deles, tanto que vai ser classificado lá por um dos teóricos, que no momento eu não me lembro o nome, que vai classificar, vai ter o sujeito e vai ter o predicado. O sujeito vai ser o quê?
o personagem na história, vai ser o vilão, o herói, e o predicado vai ser tudo que se declara sobre aquele sujeito. Então vai ser as ações ao longo da história, da narrativa, seja o conto, seja a novela, seja o romance. Então eu separei alguns pontos que eu vou ler aqui que eu acho importante, que é que para os estruturalistas, a estrutura é a condição para que o significado seja compreendido, porque, como eu falei, a partir da organização desses elementos, desses significantes na história, é que se poderiam compreender o significado. Se, por exemplo, com relação aos mitos, às lendas, até fala sobre a questão da menstruação, se a gente pensar na Bíblia, no Antigo Testamento, porque também é uma narrativa que na época as mulheres, quando elas estavam menstruadas, elas não poderiam frequentar as igrejas, não poderiam estar nas sinagogas. Então tinha toda uma construção. Eles partiam do princípio, os estruturalistas, a partir dessa construção dessas histórias, que elas tinham um padrão, mas elas se diferenciavam a partir dessas construções, que esses significantes, por exemplo, se falava no herói, no vilão e nas ações deles ao longo da história, era isso que iria conferir o significado. Você iria interpretar quem era o herói, quem era o antagonista, ou seja, quem se opunha ao herói. E também ia entender a mensagem que aquele mito, que aquela lenda passava. Tem todas aquelas historinhas dos três porquinhos que tem sempre um significado, uma mensagem, seja de moral, aquela da cigarra e da formiga, que a gente não deve ser preguiçoso. Então, todas essas construções, elas têm, a partir desses elementos dos personagens, ela tem também uma mensagem, então é o significado. Então, tudo parte da estrutura. Para os estruturalistas, como se organizavam essas histórias. Então, outro ponto que eu anotei aqui também, em outras palavras, a estrutura contribui para que o significado do texto literário ele venha à tona. Então, é por isso que eles se voltavam muito para a estrutura, para entender esse significado, como se organizavam esses elementos. E que, de acordo com essa teoria das sociedades primitivas, que eram os hominídeos, que eles falam, só que a gente conhece como os hominídeos, que são os ancestrais lá do homem, que tem em comum toda uma linhagem com os primatas, que analisava até a questão, procurava entender a partir dessa construção da narrativa, procurava entender até a realidade social e cultural, tanto que fala no estruturalismo cultural, semiótico, no estruturalismo antropológico, como vai construir as suas relações, suas significações das lendas, dos costumes. Por isso que todas essas histórias, esses mitos, eles são construídos e a partir dessas construções das estruturas, eles têm uma mensagem, eles têm um significado a passar. Então, outro ponto que eu salientei também, que eles, a partir disso, de estudar a estrutura, de investigar como se dava, eles viam que essas estruturas e a forma como elas se organizavam e a diferença que havia, por exemplo, existe uma diferença, tem toda uma mensagem, significado em determinado mito e lenda, que muda de cultura para cultura, que há uma variação nesses elementos, como são construídos esses personagens e os acontecimentos dentro desses mitos, dessas histórias. E que a partir desses elementos, dentro dessas